Hoje você vai para qualquer, enfim, você vai acessar um site de conteúdo pornográfico. Apenas vai ter um botão clicando, você é maior de 18 ou menor de 18, é só isso. A grande mudança é trazer para as empresas um centro de responsabilidade. Essas empresas elas já têm toda a tecnologia, o recurso necessário para saber quem é criança, quem é adolescente, quem está usando serviços ou produtos que colocam em risco a sua integridade. Olá, eu sou a jornalista Isabel Mega e este é mais um episódio do Esfera Cast. Nosso convidado de hoje é o senador da República, Alessandro Vieira. Na edição de hoje do Esfera Cast, a gente conversa com o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Senador, muito obrigada por estar com a gente. O senhor é o autor do PL da adultização, senador. A gente está acompanhando essas discussões no Congresso Nacional, já na reta final. O texto que temos é melhor do que o texto que o senhor idealizou? Sim, sim. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Esse projeto começou a ser tramitado lá em 22. E de lá para cá você teve centenas de reuniões, audiências públicas e uma interação muito forte entre a sociedade civil, as empresas de tecnologia e as grandes defensoras de crianças e adolescentes. O resultado final, esse texto elaborado na Câmara dos Deputados, assim, aprovado pela Câmara dos Deputados, me parece muito completo, maduro, robusto, ele dá uma resposta de proteção, ao mesmo tempo que mantém viável os negócios das empresas de tecnologia. Senador, lá atrás, nas discussões do PL das fake news, a gente sentiu a força das big techs em relação a qualquer tipo de aprimoramento na legislação que pudesse alterar os modelos de negócios das big techs. Hoje, a gente consegue encontrar pontos de convergência até para avançar em discussões mais além, falando na regulação propriamente dita? As empresas continuam muito agressivas no lobby contrário a qualquer regulamentação. O que a gente conseguiu nessa oportunidade foi restringir o objeto, na medida que a gente limitou a crianças e adolescentes. Então isso foi gerando um consenso social e uma dificuldade muito grande para as empresas resistirem. Então a gente aprovou por unanimidade no Senado, também por unanimidade na Câmara dos Deputados, o que é uma demonstração de que apesar do esforço das empresas, o Brasil mostrou que não aceita mais. Pelo menos esse público, que é muito mais vulnerável, tem que ser protegido. E, ao mesmo tempo, essas empresas, elas são voltadas para o lucro. Então, se você vai ter uma legislação, eles tentam reduzir danos, eles tentam moldar aquilo ali de uma forma mais confortável para eles. E eu acho que a gente chegou a um bom termo, né? A gente não perdeu a força da lei. A lei vai garantir, sem dúvida nenhuma, uma proteção muito maior para as crianças. Mas, ao mesmo tempo, o modelo de negócio está mantido. Eles conseguem manter o negócio deles rodando, extremamente lucrativo, como sempre foi, mas agora, pela primeira vez na história das Américas, com uma legislação de proteção. Algo que em outras localidades do mundo, vários países europeus já avançaram com isso, e a gente estava ficando um pouco para trás nesse debate, né, senador? O texto do senhor, falando especificamente sobre ele, a gente fala adultização, acabou ganhando esse nome, Sim. Mas foi um fator que ajudou a promover, acelerou as coisas talvez no Congresso Nacional. Mas ele vai muito além disso, né, senador? Quais são os crimes que são possíveis de combater a partir desse texto e o que vai mudar exatamente para as big techs? A grande mudança é trazer para as empresas um centro de responsabilidade. Essas empresas elas já têm toda a tecnologia, o recurso necessário para saber quem é criança, quem é adolescente, quem está usando serviços ou produtos que colocam em risco a sua integridade. E elas nunca fizeram nada porque não tinham nenhuma legislação que exigisse. Então essa é a grande coisa, é você trazer a responsabilidade das empresas. Ao par disso, a gente vai trazendo outras coisas, como a proibição de monetização, a exigência da identificação de idade, a da vinculação do usuário abaixo de 16 anos a um adulto responsável, a proibição do perfilamento desse usuário, ou seja, de que você faça aquela análise de dados para a produção de publicidade direcionada, produtos direcionados. Uma série de pequenas mudanças técnicas que vão somando no sentido de garantir mais segurança para as crianças, crianças e adolescentes em principal. Acho que tudo isso vai apontar no futuro para um ambiente digital mais seguro, né? Nós temos outras coisas para enfrentar, mas cada passo tem que ser executado a seu tempo, né? Essa construção de consenso, oposição e governo, progressistas e conservadores, ela é um sinal positivo do que o Brasil tem sim condições políticas para trabalhar com essas questões complexas. No debate da Câmara, teve uma mudança bastante significativa e que foi promovida pela oposição, com a criação de uma autoridade Sim. que funcione de forma autônoma. Isso exclui automaticamente
a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, dessa possibilidade de fiscalização? É um novo órgão que vai ser criado, senador? Sim, você tem a criação de um novo órgão, esse órgão vai ser criado por lei. A preocupação da oposição era de uma possibilidade de se utilizar isso como censura. Não é uma preocupação razoável, não faz sentido nenhum tecnicamente falando, porque o público-alvo é criança e adolescente, então não estamos censurando a opinião de ninguém. Mas é um cuidado a mais que o relator entendeu oportuno aceitar e eu acho que é razoável, não prejudica absolutamente em nada. Virar um projeto de regulamentação, esse projeto de regulamentação vai trazer essa autoridade, a gente vai discutir o perfil da autoridade, mas o que é mais importante? As empresas terão responsabilidade, os pais terão mais condições de controlar essa atividade, de acompanhar essa atividade. Os produtos serão desenvolvidos pensando na segurança da criança e do adolescente e não mais pensando só na lucratividade das empresas. Então essa mudança de eixo ela já vai de forma muito intensa melhorar a condição do ambiente digital. Então para mim acho que essa é uma mudança de baixo impacto, mas que garantiu o apoio de partidos importantes como o PL. Como funciona a questão da verificação etária, senador? Como que um pai, uma mãe, um responsável, eles podem garantir que uma criança vai pegar o celular e ela não vai cair nesses conteúdos inapropriados? Quais são os mecanismos e como é que o projeto do senhor contribui para isso também? A gente deixa a cargo das empresas de tecnologia a escolha do modo de verificação. O que a gente veda é a autodeclaração, que é o que exige hoje. Hoje você vai para qualquer, enfim, você vai acessar um site de conteúdo pornográfico. Apenas vai ter um botão clicando, você é maior de 18 ou menor de 18, é só isso hoje. A gente muda essa regra, seguindo um padrão que a Europa já vem seguindo há algum tempo, exigindo que a empresa use um mecanismo efetivo de verificação, que pode ser a exigência de documento, pode ser o uso de reconhecimento facial, enfim, qualquer ferramenta tecnológica que aponte para isso. E feito isso, na medida em que os pais também vão estar inseridos nesse processo, porque o desenho do produto vai ser para facilitar o acesso dos pais, e os produtos serão fornecidos já por padrão, de forma mais restritiva, tudo isso junto vai dar um ambiente muito mais segurança. Então, você acompanhando o que está acontecendo hoje na Europa, você tem claramente uma melhora do ambiente, né? Isso vai militar em favor das nossas crianças e eu espero, confio bastante que a gente vai ter uma redução dos casos que você tem hoje de violência e enfim, de sofrimento causado à criança e adolescente. O PL da adultização foi um teste para a regulação? Como é que o senhor vislumbra hoje o terreno no Congresso Nacional para enfrentar a discussão da regulação? Hoje você tem uma discussão mais madura sobre isso. As pessoas já conseguem compreender que quando você fala em regulamentação do ambiente digital, você está falando, por exemplo, na segurança patrimonial das pessoas. Hoje você tem furtos e fraudes na internet com impacto patrimonial maior do que roubo. A violência armada causa impacto patrimonial menor do que a violência digital. Então eu tenho que criar regulamentações, eu tenho que criar ali ferramentas. Mas é razoável sim que as pessoas se preocupem com a liberdade de expressão. E para isso a resposta vai estar na própria Constituição Federal Brasileira. Todo mundo tem direito à livre expressão, mas é vedado o anonimato. E essa é a chave. Quando eu vedar o anonimato, eu viabilizo a responsabilização dos criminosos. Acho que a gente tem um aprendizado já acumulado. Eu sou autor do 2630, que foi o PL das fake news lá atrás. Esse PL ficou paralisado na Câmara dos Deputados, ele não teve condições políticas de avançar. Esse novo projeto, 2628, só focado em crianças e adolescentes, avançou. E eu acho que no futuro, não tão distante, ele vai novamente sentar à mesa para regulamentar outras áreas, outras etapas desse ambiente digital. Que é um ambiente novo, são as empresas de maior lucratividade da história do capitalismo. Elas têm um poder acumulado que nenhuma empresa nunca teve, do ponto de vista de dados e conhecimento da sociedade. Então elas exigem regulamentação, mas com muita parcimônia, com muito cuidado e com um debate amplo com a sociedade. Nada disso pode ser feito nem numa canetada da justiça, nem muito menos numa decisão unilateral do governo. O fato de vir do governo é prejudicial à discussão? Esse é um projeto que deveria nascer do Legislativo? Eu sempre acho melhor que venha do Legislativo, porque hoje a atuação do Executivo ela vem contaminada pela polarização. E quando a gente usa, e você já tem vários projetos nas casas, então você tem total condição de fazer a discussão no Legislativo, ouvindo com muito cuidado a sociedade, ouvindo as empresas envolvidas, para construir uma situação de solução consensual, como conseguimos agora. É plenamente possível, desde que você deixe de lado a polarização que emburrece, que empobrece o debate, e passe a cuidar do direito das pessoas, daquilo que as pessoas precisam. As pessoas precisam de um ambiente mais seguro, inclusive na questão patrimonial.
O senhor vê algum tipo de risco, caso essa discussão, e a gente já está arrumando para o final do ano, né? Fique para 2026 com a proximidade das eleições? Acho que assim, os partidos hoje mais apegados a essa não regulamentação, eles já perceberam que se você não tiver regulamentação, você vai ter decisões da justiça que regulamentam. Uhum. E são decisões tomadas sem debate, sem a escuta da sociedade, sem a escuta das empresas. Então é muito melhor você legislar do que você ter decisões unilaterais. Vou dar um exemplo no 2628, né? Proteção da criança e adolescente. Você vai ter a derrubada de conteúdo com base em notificações feitas, por exemplo, pelo Ministério Público. Mas cada derrubada dessa vai estar acompanhada de um direito de defesa do usuário que fez a postagem. Isso hoje não existe. Hoje, se uma empresa derrubar um conteúdo seu ou meu, eu não tenho direito, nem você tem direito de reclamar. Uhum. Você não tem um processo para isso. Passa a existir com a edição da lei. Então, legislar é muito melhor, você criar com cuidado mecanismos, sempre preservando a liberdade de expressão, amplo exercício da sua liberdade de expressão, mas com cuidado de defesa patrimonial, defesa da integridade física. O que não pode é deixar uma terra sem lei. Senadora, a gente chegou no minuto final, foi ótimo, porque a gente conseguiu entender os pormenores de um projeto que é tão importante, que a gente, enfim, acompanha muito bem de perto no Congresso. Agora é aquele momento para a gente já desanuviar, são 5 perguntinhas inspiracionais para o senhor. Okay. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Persistência, eu sou muito persistente. Uma coisa que o senhor faria de diferente na sua carreira? Talvez aguardar mais a apresentação de alguns projetos, aguardar um amadurecimento político dos projetos antes de apresentá-los. Se o senhor fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Uma pergunta difícil essa. Uma revisão orçamentária radical no Brasil. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra? Política. Quem é a figura brasileira que mais te inspira? A figura brasileira que mais me inspira? Acho que Isilda Arnes tem um aprendizado grande aí de atenção a um público muito sensível, que é de crianças, e de uma forma muito humana. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!